Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de cinegrafia, turma do primeiro semestre de produção audiovisual. Hoje eu comecei essa aula um pouquinho diferente, hoje a gente está gravando esse material com um único objetivo, tentar otimizar um pouco o trabalho de vocês de uma forma mais prática, tá? Eu sei que é importante a parte de conteúdo, né? Eu mais que ninguém valorizo muito essa parte teórica, mas eu queria também começar a treinar em vocês a capacidade de resolver as ações de uma forma mais rápida. Então, a proposta de hoje é que a gente comece e termine uma atividade, né, de uma forma rápida e com qualidade a partir dos pontos que a gente vai discutir aqui. Tá? O conteúdo da aula de hoje, ela vem amarrando algumas informações que a gente já trabalhou durante o semestre, né? Quando a gente fala de composição, quando a gente fala de alguns cuidados, como por exemplo na aula passada que a gente falou da gramática audiovisual, né, da gramática das imagens, e hoje a gente soma um pouco mais dentro desse contexto, tá ok? E bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dos elementos de composição. O que são esses elementos de composição? O que é a composição dentro de um quadro de um cinegrafista, né, de um quadro de um câmera? E vocês vão ver que muitas das coisas que serão apresentadas aqui a gente já discutiu em algum momento em sala, mas aqui a gente organiza isso de uma forma um pouco mais linear. E um dos primeiros pontos que a gente traz é justamente um ponto que já foi trabalhado, que é aquele exercício de plano e contraplano. Esse exemplo já foi apresentado para vocês, mas o que eu quero é que vocês reparem algumas outras formas de composição, alguns outros elementos de composição, de enquadramento que estão presentes nessas escolhas, né? Vocês vão ver que dentro dessas duas cenas aqui a gente trabalha a presença da moldura, a gente trabalha a regra dos terços, né, onde os elementos estão bem distribuídos. Inclusive, dentro desses dois exemplos, a gente vê que o exemplo da esquerda, a regra dos terços ela é mais respeitada, né? Nesse exemplo da direita, a regra dos terços daria mais ou menos nesse ponto aqui. Ok, esse olhar tá funcionando na regra dos terços, mas esse ponto aqui acabou se tornando um ponto de fuga, porque o olhar desse cidadão está da esquerda para a direita, então a gente acaba perdendo um pouco essa parte da cena de uma forma não tão proveitosa. Tá? Então a gente tem algumas informações que a gente pode analisar a partir disso aqui. Bom, o que é importante da gente discutir dentro de uma sequência narrativa, né? A gente precisa entender que essas escolhas de plano, de ângulo, enquadramento, eles colaboram, né, para a gente construir uma sequência narrativa lógica, fluida, que as pessoas compreendam sem muito esforço, né? Para a gente ter essa sequência, além dos planos, né, um outro elemento é um fator muito importante. Eu até trouxe isso na aula passada, quando eu citei um exemplo de um trabalho de um colega de vocês. Quando a gente falou do ritmo, né? A variação de planos, a variação de enquadramentos, né? Essas escolhas que somam informações na narrativa, trazendo mais detalhes daquilo que a gente está apresentando, ele colabora ainda com outro aspecto. Além da riqueza visual, ele colabora para dar ritmo entre as nossas narrativas. É importante também a gente perceber que é preciso fazer um trabalho para que os planos eles funcionem de forma sequencial. Então, eu já até dei o exemplo na semana passada também, quando a gente vai juntar um plano a outro, né, o ideal é que esses planos sejam complementares e não cópias, né? Então não tem por que eu estar num plano médio de um cidadão e cortar para um outro plano médio do mesmo cidadão. Eu tenho que ter um motivo para fazer esse corte, né? E esse corte ele precisa somar dentro da minha proposta narrativa. E essas somas de forma alternada, ele vai gerando uma certa fluidez dentro da nossa estrutura de vídeo. Bom, outros pontos que a gente já também apresentou, mas vale a pena aqui a gente trazer de uma forma visual, né? Então isso são elementos que eu trouxe enquanto fazia um comentário em cima de um trabalho que era apresentado por vocês, são elementos que eu trouxe enquanto a gente discutia o que era a gramática audiovisual, mas não de uma forma tão alinhada assim, de uma forma tão literal. Bom, o que a gente precisa discutir nesse sentido, né? Primeiro, a gente tem que ser responsável por dar o direcionamento ao olho do nosso espectador, né?
É claro que o espectador ele tem livre escolha para olhar para onde ele quiser da nossa tela. Só que a gente entende que determinadas técnicas, como composição, como regra dos textos, como o plano e o ângulo que a gente tá escolhendo, eles colaboram para essa sequência narrativa. Então, a gente precisa ser estratégico ao ponto de entender quais são as práticas desse público e auxiliá-los ele a entender a história que a gente está tentando contar. Então, a gente precisa entender qual que é a prática do cidadão que assiste esse material e falar, opa, se o cara lê da esquerda para a direita aqui no nosso mundo ocidental, se a regra dos textos define pontos que são estratégicos e mais importantes na minha cena, por que não usá-los? Né? Por que não usar para que a pessoa olhe exatamente para onde eu quero? Para que a pessoa observe exatamente aquilo que é mais importante. Ó, o meu slide aqui acabou tampando o eixo da ação. Deixa eu me corrigir aqui, ó. Agora sim. Agora o Thiago não atrapalha mais o título do slide. Mas já é importante. Eu agradeço já a Anitta, que me passou uma sequência das aulas, né, que eu estava em débito com vocês com os slides. Já coloquei tudo lá no Eva. Inclusive esse slide já está lá também, tá bom? Uma segunda questão é que a gente sempre deve se lembrar que a câmera, né, a lente da câmera, ela representa o olho do nosso espectador. E a gente tem que levar isso em consideração sempre. Né? Essa é uma referência que é importante da gente observar. E esse referencial ele sempre estabelece uma relação entre o nosso espectador, representado pela lente da câmera, e a cena que está acontecendo. Ou seja, onde eu vou posicionar o meu espectador para que ele consiga entender isso que eu estou tentando mostrar. Mais algumas questões relacionadas a regrinhas que são importantes da gente levar em consideração. Esse é um exemplo mais gráfico dessa regra dos terços, tá, gente? Então, se eu tenho dois personagens conversando, eu estabeleço aqui uma linha imaginária cruzando ele, igual tipo, a gente tinha aula de geografia, linha imaginária do Equador, os trópicos, né? Então, aqui a gente estabelece essa linha imaginária e trabalha sempre dentro desse eixo dos 180 graus. Tá? Qualquer inversão aqui pode gerar um ruído na comunicação que precisa ser explicado ou precisa ter um motivo para que isso aconteça. Tá? Então, muita atenção a esse tipo de movimento de câmera. E aí, não necessariamente esse movimento precisa ser contínuo. Tá? Eu posso estar na câmera 1, corto para a câmera 2 mais próximo da linha. Enquanto eu estou mostrando a câmera 2, a câmera 1 se ajusta de forma mais central para pegar um plano geral dos dois personagens. Tá? Mas a regra dos textos é importante que a gente respeite. Quando não respeitar, é preciso um motivo importante, nem que o motivo seja gerar um estranhamento em relação àquilo que está sendo apresentado. Tá? Direção do olhar. Esse é um outro aspecto que é importante da gente respeitar. Deixa eu me mudar de posição novamente aqui. Então vamos lá. A direção do olhar é mais uma das técnicas de composição que a gente precisa levar em consideração. Ou seja, se a pessoa está olhando da direita para a esquerda, é aqui que eu devo deixar o espaço. Se a pessoa está olhando de baixo para cima, é na parte superior que eu devo deixar o espaço. Qualquer mudança nesse sentido vai gerar um estranhamento, vai gerar um tipo de composição que não favorece, né, o olhar da pessoa, porque a gente acaba entendendo qual é a parte frontal do nosso personagem, e vocês vão ver daqui a pouquinho que essa parte frontal, inclusive, ela não serve apenas para a gente analisar seres humanos, a gente pode trabalhar com cachorro, com insetos, né? As imagens sempre funcionam melhor quando a gente respeita essa direcionalidade do olhar. Então, se o olhar está vindo da direita para a esquerda, é aqui que eu vou respeitar esse espaço. Se o olhar está vindo de baixo para cima, é aqui que eu vou respeitar esse espaço. Se esses dois estivessem deitados num parapeito de um prédio, olhando de cima para baixo, o espaço que eu deveria respeitar era esse aqui, por exemplo. Tá? Então, são algumas informações importantes que a gente acaba errando. Então, mesmo naquele exercício lá que a gente trabalhou o trabalho de plano e contraplano, reparem como essa aqui ela ficou um pouco descompensada, né? Porque o espaço que tem entre o olhar do senhor da esquerda para a direita é menor do que o espaço que a gente revela aqui. Então, olha como que essa imagem ficou descompensada nesse quesito da direcionalidade do olhar. Tá? Então, esse é um aspecto bem legal da gente pensar onde que eu vou posicionar o meu personagem
e o que eu vou mostrar a partir da referência que eu escolhi em relação a esse posicionamento. Esse é o tipo de discussão da continuidade temporal que a gente se aprofunda na edição. Tá? Mas na parte de captação de câmera, a gente também precisa levar isso em consideração quando eu vou fazer determinadas escolhas. Ou seja, o corte de câmera ele deve representar uma relação entre o tempo representado e o tempo real. Então, geralmente, a gente conta as histórias, né, do início ao fim. Ou mesmo quando isso não acontece, quando eu começo a contar uma história de trás para frente, a primeira cena é a cena do cidadão já velhinho, refletindo sobre a vida dele, eu preciso estabelecer alguma forma para que essa troca de posição em relação ao tempo eu consiga transmitir através das minhas escolhas. Seja através de uma coloração de uma imagem, seja através de um efeito de transição que eu vou usar, mas o natural é sempre esse, né? A gente contar uma história do começo ao fim. Mesmo quando eu trago esse tipo de escolha, como por exemplo, iniciar um filme do final e depois eu vou para o começo explicando tudo, eu começo apresentando o final do filme. Ou melhor, eu começo apresentando o final da história daquele personagem, mas de repente eu volto lá para o começo da história dele e aí eu continuo contando aquela história de forma linear. Tá? Então essa continuidade temporal ajuda muito o nosso público a entender qual que é a linha de raciocínio que ele deve adotar a partir do momento que a gente está oferecendo essas informações visuais e sonoras para ele. Composição. Um outro aspecto importante que a gente tem que discutir aqui. O que é a composição? A gente tem que entender uma tela, né, uma tela de uma televisão, uma tela de um computador, uma tela de um celular, quando a gente está produzindo para ela, como algo que eu tenho controle e posso usar de alguns artifícios para conseguir organizar esses elementos em cena, né, a partir das escolhas que eu vou fazer, e auxiliar o meu público a observar aquilo que é importante para a história que eu estou tentando contar. Né? Então, às vezes eu estou tentando contar a história do mosquito que está voando sobre o bolo, mas a maneira como eu organizo e disponho os elementos em cena no meu quadro, eu estou mais mostrando a criança que está no fundo lá observando o bolo do que essa ação do mosquito que está ali voando. Tá? Então eu preciso saber dessas técnicas de composição para conseguir fazer as escolhas certas. Lembrando sempre da nossa posição dentro dessa estrutura. A gente, habitantes do mundo ocidental, tradicionalmente a nossa leitura ela acontece da esquerda para a direita. Tá? Então esse é um parâmetro que a gente deve levar em consideração, mas né, a gente tem visto com cada vez mais frequência a presença de filmes do Oriente, né, sendo oferecidos para a gente. As plataformas de streaming trouxeram bastante dessas possibilidades e a gente tá, dentro desse mundo globalizado, a gente tem visto cada vez mais um padrão único de composição. Mas o parâmetro de leitura, se eu quero, por exemplo, mostrar uma placa de um restaurante, né, na abertura do vídeo, lá o Breaking Bad, vou mostrar a placa do Los Polos, né, que era o restaurante do Gus. Eu tenho que fazer essa leitura da esquerda para a direita. Né? Então, mesmo nesse mundo globalizado, às vezes esse parâmetro precisa ser levado em consideração. E um terceiro aspecto é o aspecto da intuição. Né? Isso vai fazendo parte de um repertório que vocês vão construir a partir do momento que vocês começarem a produzir mais e mais e mais. E essa intuição ela começa a também, né, te auxiliar nas escolhas. Não, isso aqui eu acho que não vai funcionar, isso aqui não vai ficar legal. Essa informação aqui, somado à regra dos textos, talvez não vá contribuir muito para a minha história. Então a intuição é importante, porque vocês já trazem um repertório de público. Né? Vocês assistem audiovisual desde o dia que vocês nasceram, possivelmente. E isso precisa ser levado em consideração também, o que vocês trazem dentro da bagagem que vocês colocam nas produções que vocês fazem. Um elemento de composição que é bem legal da gente levar em consideração são as molduras. Tá? Então as molduras, além de elas fazerem parte, e aí a moldura gravada, tá, gente? Não é uma moldura colocada digitalmente. Então a moldura, além de fazer parte ou de serem elementos que estão presentes nas cenas que a gente está gravando, essa moldura aqui ajuda a gente a direcionar o olhar para onde é o foco que a gente gostaria de destacar.
né? Então aqui, esse exemplo apresentado utilizou as próprias pilastras da varanda, do mezanino, sei lá o que é isso aqui, para direcionar o nosso olho para esse caminho, né? Se a gente quiser, a gente pode até observar aqui, né? Mas no primeiro momento, o público ele vai olhar para esse ponto da cena aqui, por quê? Porque a gente trouxe alguns elementos aqui que simplesmente nos auxiliaram a direcionar esse olhar. A moldura pode estar dos dois lados, mas pode estar de um lado só também dentro da nossa cena, tá, gente? Então a gente pode moldurar embaixo, na parte de cima, em uma das laterais, ou como nesse exemplo, usando as duas laterais aqui. Linhas são elementos bem interessantes da gente trabalhar. Então, linhas, formas geométricas, né? Algo que direciona o nosso olhar para um ponto mais específico da cena. Então, a gente vê aqui no primeiro exemplo, né, a própria geometria do ângulo que essa casa foi registrada, que essa construção foi registrada, ela traz a presença dessas formas geométricas, essas linhas diagonais, linhas horizontais, né? Isso colabora muito para a gente pensar numa composição esteticamente agradável para o nosso olho. Aqui a gente observa outros elementos de composição, né? A gente tem linhas verticais que se repetem, a gente tem essa linha aqui na diagonal de forma curva que vai direcionando o nosso olhar para o final do corredor. Né? Então essas repetições, então quando a gente passa, quantas vezes vocês já passaram em frente a uma plantação de eucalipto e se viram observando assim aquela simetria, né? Aquela geometria com que as linhas das plantações elas se repetem. Então isso são coisas que a gente pode usar como referência na hora de pensar na nossa composição. Nossas linhas são algo bem interessante da gente trabalhar. É importante a gente pensar que tudo precisa estar equilibrado. O que está no primeiro plano, o que está no segundo e o que está lá no terceiro plano. Tá? Então, tanto sob o ponto de vista da presença desses elementos na cena, quanto em relação à iluminação que ele está recebendo. Né? Então, aqui mesmo quando a gente trabalha com luz e sombra, a gente consegue observar esses elementos, consegue traçar prioridades. Eu acho que prioridades é um termo interessante. Qual que é a prioridade para mim nessa composição que eu estou fazendo? Onde que eu quero que o meu público observe primeiro? Né? E para isso eu vou ter que usar algumas estratégias para que ele consiga direcionar o olhar para esse ponto. Então essa iluminação, a presença mais próxima da câmera, um meio termo, mais distante, são elementos que são importantes para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Simetria ou assimetria, então a gente falou da simetria, mas o assimétrico às vezes funciona bem, esse assimétrico funcionar de forma intencional, né? Então eu faço uma foto de uma plantação de girassóis, onde você tem vários girassóis, tudo posicionado, alinhado, tudo, e de repente você tem um galho de árvore atravessado no meio daquela plantação, quebrando totalmente aquela simetria que eu estou propondo. Então a simetria às vezes funciona. E de novo, reforçando que dentro dessas propostas de elementos de composição, a leitura ocidental precisa ser respeitada quando a gente produz para o nosso mundo, para o nosso ambiente. Tá? Regra dos textos é um outro elemento muito legal da gente discutir, a gente já apresentou isso na semana passada, mas eu trago aqui novamente. Né? Então aqui, ó, a regra dos textos. E aí, o que é interessante é que a gente soma essas informações. Né? A regra dos textos estabelece essas linhas imaginárias e esses pontos, né, que devem ser levados em consideração como aqueles pontos mais relevantes dentro da minha cena. Mas eu poderia, por exemplo, enquadrar esse molequinho nesses dois pontos aqui, não teria problema. Ok, eu continuo respeitando a regra dos textos dentro dessa proposta de composição. Porém, eu deixaria de levar em consideração a direcionalidade do olhar que a gente viu lá nos slides anteriores. Então, aqui a gente respeita a regra dos textos, né, utiliza isso a nosso favor e, ao mesmo tempo, a gente, mesmo sem olhar o olho da criança, a gente vê a posição para que o corpo dela está virado, a gente entende a direção para onde o corpo dela está girando aqui esse mortal que o molequinho está dando, e a gente respeita essa direcionalidade do olhar aqui da direita para a esquerda. Aqui um exemplo que eu disse lá no começo da aula, que a figura humana não necessariamente é só aquela que a gente pode levar em consideração na hora de pensar na questão da direcionalidade do olhar. Aqui, por exemplo, né, a gente traz uma flor, né, com
um besouro ali em cima, não sei que espécie é essa exatamente, mas com um inseto ali em cima dessa flor. Tá? Essa flor foi enquadrada de forma tradicional aqui, de uma maneira centralizada. Né? Nenhum dos pontos foi privilegiado, o privilégio foi dado à parte central da cena. E aí a gente vê outras possibilidades de enquadramento em que a flor ela é colocada na região dos pontos aqui da regra dos terços. Tá? Mas, novamente, essa posição aqui ela é diferente dessa, porque essa aqui respeita pontos chaves da regra dos terços, mas ela não respeita a direcionalidade do olhar de um inseto que a gente não sabe nem se enxerga. Né? Eu não conheço característica da espécie, tem um monte de bicho aí que não tem dificuldade de visão, eu não sei dizer se esse bicho enxerga ou não. Mas a gente enxerga a direção para onde o corpo dele está virado, né, para onde ele vai andar, e dessa forma a gente espera que essa direcionalidade ela seja respeitada como foi respeitada aqui. Né? Então, mesmo dentro da proposta de regra dos textos, a gente deve somar outras informações e outras formas de composição que são discutidas. Tá? Então, esse é mais um exemplo para somar aí na produção que vocês vão fazer. E agora, mais uma brincadeirinha. Eu vou pedir para que vocês produzam hoje, dentro da casa de vocês, usando os recursos que vocês têm, uma sequência de imagens que representem a vida de vocês, né, nesse mundo de pandemia, em que as aulas são assistidas dentro da casa que vocês vivem. Mas aí o que eu vou pedir é o seguinte, que essa sequência de imagens, ela conte a história simplesmente através da sequência de imagens. Não tenha fala, não tenha, pelo menos assim, não tenha uma forma de condução da narrativa a partir de uma locução. Pode até aparecer aí um som ambiente, alguma informação de fundo, mas eu gostaria que essa história ela fosse contada única e exclusivamente por uma sequência de imagem que respeite tudo isso que a gente discutiu aqui, da fluidez da narrativa, da alternância de enquadramentos para fazer esse corte. São pontos que eu gostaria que vocês explorassem dentro dessa história. Esse filme pode ter de 30 a 1 minuto no máximo, mas lembrem-se disso, de dar ritmo, de trazer dinâmica para a gravação de vocês. E essa dinâmica não necessariamente ela vai se dar pelo movimento da câmera, mas ela pode se dar também pela frequência e pela troca de cenas que vão aparecer. Tá? Então aqui repetindo, é um exercício que o resultado deve ter entre 30 segundos a 1 minuto, tá? E onde vocês vão gravar cenas do cotidiano e a temática é novamente, né, a vida durante a pandemia, agora falando especificamente da vida de vocês nesse período em que as aulas acontecem de forma remota. Tudo bem, gente? Então eu sigo à disposição. Acho que todos vocês têm meu WhatsApp, em caso de dúvida, ou pode até escrever pelo Teams mesmo, mas vou deixar esse período da noite para que vocês produzam esse material, e aí eu vou abrir o EVA até meia-noite para essa entrega, tá bom? Obrigado pela parceria e estou à disposição para tirar dúvida de vocês. Um abraço.